receber aqui o nosso convidado, Ricardo Voltolini, para falar do livro dele. Vamos falar de ESG, provocações de um pioneiro em sustentabilidade empresarial. Bom, o Ricardo dispensa apresentações, mas de qualquer forma eu vou falar um pouquinho da biografia do Ricardo. Ele é pioneiro na consultoria em sustentabilidade empresarial no Brasil, iniciou suas atividades no final dos anos 90, 1990, e há 10 anos vem estudando e acompanhando a ascensão do conceito de ESG. É fundador e CEO da consultoria Ideia Sustentável, idealizador da plataforma Liderança com Valores, autor de mais de 10 livros, dentre os quais Conversas com Líderes Sustentáveis, Escolas de Líderes Sustentáveis e Sustentabilidade no Coração do Negócio. Escreve regularmente artigos sobre os grandes temas de ESG para a revista Época Negócios e outros portais. Agora, isso é só um pouco, né? Porque o Ricardo tem muitas outras iniciativas. Ele estava há pouco falando de uma nova, que é o Net Zero. Então, Ricardo, é uma honra recebê-lo. Honra minha, é um prazer muito grande estar aqui. Recebi com muita alegria esse seu convite e estou aqui para bater um papo sobre as ideias do livro. Então, vamos lá. Um ponto aqui, Dani e Ricardo. Eu acompanho o Ricardo, acho que há mais ou menos 20 anos, desde 2002, mais ou menos. Uau! E, enfim, uma trajetória que, apesar de ter saído de São Paulo durante longos anos, eu continuei sempre por meio das, enfim, suas publicações, da revista Ideia Sustentável, desde os primórdios lá, sempre te acompanhei, muito bacana. Legal, Rodrigo, que bacana, que legal saber que você já está acompanhando o trabalho há tanto tempo, que legal, que legal. Bom ter você aqui para acompanhar esse papo, legal. Boa coincidência. O Rodrigo foi nosso aluno agora no curso de normas da GRI, Que legal, que legal. com a gente 4 dias intensos, né, Rodrigo? Isso aí. Bacana. Tá aqui, Rodrigo. Então, eu queria começar a nossa conversa, Ricardo, fazendo uma correlação entre algo que você fala logo no começo do livro, que a gente passou da fase de questionar, né, o porquê, né, trabalhar com sustentabilidade, mas chegamos na fase do como. Há muitas dúvidas do como fazer. E hoje cedo eu estava escutando um evento da The Economist, está na Sustainability Week, tinha um pessoal falando sobre os scores ESG. E tinha um analista super interessante, a analogia que ele fez. Ele falou que estavam falando sobre a harmonização de scores ESG e frameworks. E ele falou assim, olha, é a mesma coisa que tentarem numa cozinha você fazer café, bater um bolo, fazer um suco, todos com a mesma máquina. Mesmo um café. Eu posso querer um café expresso, um café prensado, um café coado. Eu não consigo fazer tudo com a mesma máquina. Tá? Então, é muito complexo esse assunto, né, de harmonização. Está tendo uma discussão global, né, inclusive frameworks, Value Reporting Foundation, fundindo com IFRS, a União Europeia soltando novas normativas, GRI, tem assim, toda uma discussão, e as pessoas ficam todas na dúvida desse como fazer, né? De como medir, que é uma coisa que você fala bastante também. Então, aí eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão do como, né, e a importância do conhecimento, né, tanto dos líderes, né? Claro. A gente fala muito dos líderes sustentáveis aqui no seu livro, e também de quem trabalha com os líderes para ajudar nesse como. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Claro, você tem razão. Acho que a gente passou da fase do porquê, né? Você imagina, para quem está há mais de 2 décadas trabalhando com o tema, no começo dessa jornada, quando a gente tinha muito pouco cliente no Brasil, as pessoas ouviam,
não compreendiam o que a gente estava dizendo e, principalmente, não conseguiam enxergar o tema sustentabilidade no mesmo trilho do negócio. Ou seja, parecia uma ideia boa, mas ninguém conseguia encaixar o assunto na lógica de negócio. Isso durou quase uma década, não foi tão pouco tempo, né? De 2007 para cá, e isso coincide com a divulgação de uma pesquisa dos cientistas do clima, mostrando que realmente a gente estava aprofundando a crise do aquecimento global, que teria que mudar a maneira de produzir e consumir. Coincidentemente, com este anúncio das pesquisas, as empresas começam a acelerar mais os seus programas de sustentabilidade, né? Então, estou falando de 2007, e este 2007 se estica até 2019, 2020, quando a gente tem a ascensão global do ESG, né? O ESG ele traz uma nova lógica, que é uma lógica pressionada pelo investidor millennial, aquela turma dos 30 e poucos aos 40 e poucos, que assume poder no mundo, né? Poder aquisitivo, poder de comandar empresas, poder de comprar empresas, e resgata, no meio da pandemia, a ideia de que a gente precisa ter empresas melhores para o mundo, e não empresas melhores do mundo. E aí o ESG acelera a agenda de sustentabilidade. O que antes era procrastinável, podia deixar para depois, agora tem a pressão para fazer já. Antes era um assunto de uma área interna da empresa, e normalmente uma área sem poder, longe do CEO, longe do C-Level. Agora é tema da agenda de CEO e de conselho de administração. E ai do conselho de administração se não prestar atenção neste tema hoje, né? Então, eu tenho participado de alguns encontros e visto que os conselheiros, que normalmente têm assentos de investidores nos conselhos, e os investidores chamam o CEO e fazem uma sabatina para entender. Vamos lá, né? Como é que você está olhando para o tema? Como é que você está olhando para os temas ambientais? Quais os que representam maior risco? Como é que você está trabalhando para eliminar esse risco ou equacionar o risco? Então, a gente está num momento agora de aceleração da urgência de pensar as questões chamadas não financeiras na lógica de gestão, de estratégia, de negócio. Então, o ESG ele vem com o peso de um novo filtro de ativos empresariais, que vai impactar no valor de um negócio, para o bem ou para o mal. Para o mal, se os temas não forem bem resolvidos, para o bem, se eles forem bem resolvidos. Então, a gente pode olhar para esses temas como risco e oportunidade. Eu penso sempre nesses ratings todos, é como eu me comunico em palestras, com alunos, com os nossos consultores, eu vejo da seguinte maneira: cada um desses ratings espalhados são como provas de vestibular. Então, está cheia, né? Pega um aluno hoje que se forma aí no ensino médio, e aí ele vai prestar exames para vestibular. Então, tem o vestibular da USP, o da PUC, o da UNERJ, o da Unefasp, tem na Bahia, tem no Sul, tem todo lugar, tem uma universidade, e este aluno vai prestar vários vestibulares. Só que se ele não estudar, se ele não fizer direito à lição de casa, se ele não aprender cada um dos pontos, das teorias, dos desafios de cada matéria, ele não vai passar nesses vestibulares. Então, eu divido sempre sustentabilidade ou ESG em duas partes: da porta para dentro, da porta para fora. Da porta para dentro, a empresa tem que criar uma estratégia e desenvolver evidências
a partir de metas, métricas, compromissos, de que ela realmente está endereçando seus temas ambientais, sociais e de governança e resolvendo eles. Se ela tem um impacto grande, como ela está eliminando esse impacto. Se ela emite muito gás de efeito estufa, como ela está trabalhando para ser net zero, né? Então, este é um desafio. Quando a empresa está preparada, né, como um jovem que se preparou para fazer vestibular, não importa o rating, ela vai passar. O rating é um detalhe. O fato da gente ter muito rating, né, me traz uma certa perplexidade, porque, a rigor, o rating é como era no passado os mecanismos de certificação. Eu pago para estar no rating, eu pago para me certificar. Então, o rating é um negócio, né? Ele é um negócio. Obviamente que é um negócio sério, tem critérios, etc., etc. E quando você vai olhar, eu já fiz esse estudo, né? Com pelo menos 9 ratings importantes. 90% deles são iguais nas demandas que eles pedem, né? Porque, na verdade, tem um fundamento, né? Quando eu quero trabalhar gestão de impacto social, tem os fundamentos: a gestão da água, a gestão da energia, a gestão do resíduo, né? As metas, as métricas, né? Estar no CDP, né? Fazer o relatório GRI. Aí, quando eu olho para as questões de conselho, ter uma maior representatividade feminina no conselho. Quando você olha, todos são muito parecidos, com pequenos detalhes. Um tem um peso maior numa questão social, o outro tem um peso maior numa questão ambiental, o outro tem um peso maior numa questão de governança, mas eles são muito parecidos. Então, qual é a tendência natural? Aqui eu estou falando com alguém que estuda o tema, né? Está estudando todo dia. A tendência é que daqui a 4, 5 anos sobrem os dois principais, né? O que vai acontecer com os demais? Talvez eles se tornem relevantes, né? Porque, na medida que eu tenho 2 ou um muito bom, muito completo, e que haja um incentivo para uma certa normatização das informações, é muito provável que a gente vai falar daqui a algum tempo em um ou dois, né? Consigo até imaginar quais possam ser, mas o fato é que hoje há muito rating e há um certo questionamento de que, quando você tem muito rating, você não tem uma linha básica e normatizada de informações. Não sei, isso, do meu ponto de vista, assim, neste momento, mais ajuda do que prejudica, porque, para mim, é melhor uma empresa fazendo um esforço para estar em 4, 5, 6 ratings do que a empresa não estar fazendo esforço nenhum, né? Eu acho que é mais... acaba gerando muito trabalho para equipes. Isso explica porque a gente está no momento de alta hoje de contratação de profissionais especialistas em empresas. As empresas estão buscando os respondedores de questionários de ratings, né? Então, acho que eu gosto sempre de fazer essa distinção. Rating é importante, mas é a porta para fora, é o braço do RI, é responder questionários. Para eu responder questionários, eu tenho que ter uma boa estratégia, com evidências claras, diretrizes, objetivos, metas, métricas, compromissos públicos. Não, excelente. E eu acho que uma outra visão também que a gente pode olhar essa questão, por exemplo, não é rating, mas uma ambição que uma empresa tenha, por exemplo, para entrar no ISE, né, no Índice de Uhum. Sustentabilidade Empresarial, pode servir como algo que ela almeja, né, conquistar, né, Uhum. como já me falou um representante de uma grande empresa, que foi assim que eles conquistaram, né, a entrada no ISE. Eles primeiro almejaram, né, tiveram aquela ambição, e em 2 anos eles conquistaram, porque eles foram lá, responderam o questionário e foram nos gaps. Sim.
que eles tinham e foram trabalhar esses gaps. Então, acho que o questionário também ele pode servir como talvez uma bússola, né? Que é o que também você fala muito no livro, que é muito interessante. E aí eu queria falar sobre a próxima pergunta, que é essa questão da estratégia, né? De Uhum, integrar na estratégia do negócio a sustentabilidade, de como a gente pode zerar esse gap, né? De integrar realmente o ESG na estratégia do negócio. sim. Quando, e que é uma outra coisa que você comentou há pouco e que você fala no livro também, que é tão difícil essa questão de que sustentabilidade é um pedacinho na empresa, é um departamento, ou sustentabilidade é um negócio, né? A gente sente isso quando conhece a empresa, quando conversa com as pessoas, a gente já Uhum. sabe se a sustentabilidade é só um departamento ou se ela faz parte do dia a dia da empresa, né? Então, É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que é um capítulo que você fala sobre isso, que é muito sim. interessante também. Na verdade, assim, durante anos, o livro tem sempre um pouco essa pegada histórica, né? Que assim, é contar um pouco a história e a evolução. Durante anos, o meu único interlocutor na empresa era o responsável pela área de responsabilidade social ou responsabilidade socioambiental e depois sustentabilidade, né? Quem era esse profissional? Era normalmente um profissional jovem, né? Começando a carreira, ou com algum tempo de carreira, numa função extremamente instrumental, era o tocador de projetos e iniciativas. Tem um relatório, tem um projeto social, tem um programa de meio ambiente, tem um programa voltado para a comunidade, tem a certificação aqui. Era um tocador desses projetos todos, né? E era uma área, portanto, instrumental, funcional. E normalmente longe de quem detém o poder, né? De tal modo que delegar a responsabilidade, e isso era muito comum, de todos os assuntos ligados a esse universo de sustentabilidade ficarem com esta pessoa, a pessoa teria que ser um semideus, né, para dar conta de tudo. Obviamente não dava conta de tudo. O fato é que isso mais revela do que esconde, revela um claro posicionamento da empresa de que sustentabilidade não é algo tão importante assim para eu, CEO, né, ter que prestar atenção nesse assunto. Então, para eu não ter que prestar atenção nesse assunto, eu ponho tudo num departamento. Felizmente, isso vem mudando, né? Mas vem mudando também num ritmo que não é aquele ritmo tão acelerado. Hoje você tem, com o ESG, um CEO mais preocupado. Então, é o CEO que está saindo da cadeira dele e está olhando para as questões ambientais e sociais, agora com interesse maior, por uma razão muito clara. O investidor está começando a avaliar o trabalho dele, o conselho está começando a avaliar o desempenho dele, não só pela quantidade de dinheiro que ele gera no final de um ano, na forma de dividendos para os acionistas ou investidores, mas também se ele está cuidando adequadamente das questões sociais, ambientais e de governança, porque o entendimento agora de que estas questões, quando não bem cuidadas, representam risco para o negócio. Então, tem um movimento contrário. Antes era o CEO sentado na sua torre de cristal, completamente desintegrado da conversa, achando que por ter um departamento está tudo certo. E eu lembro bem que quando eu entrevistava CEOs, alguns que já com o objetivo de avaliar se eles poderiam ser personagens de livros ou da plataforma Liderança com Valores, uma das questões que eu avaliava era essa relação do CEO com o tema. E muitos CEOs diziam com o peito estufado, não, temos uma área robusta, né? Aí você ia na área robusta, era uma moça ou um moço,
com eles a uma equipe, normalmente equipe também muito júnior, né? E, eventualmente, alguns profissionais da empresa, o cara de segurança e saúde no trabalho, dando um suporte, né? Ali, naquele movimento. Transversalidade, zero. A discussão não era transversal, nunca era. E, às vezes, tinha até... Você falava, não, o tema é transversal. Aí você fazia 2 perguntas e percebia que as respostas não sustentavam aquela afirmação, né? Então, era o tempo que eu ouvia muito uma expressão que acabei pegando muita bronca dela, né? Hoje, menos, eu acho até divertido e tiro muito sarro disso, mas na época me incomodava, que era a história do sustentabilidade está no nosso DNA. E eu dizia, não é possível estar no DNA. Não é possível, eu não consigo enxergar, assim, não consigo enxergar. Eu vejo a empresa, eu vejo as ações, como é que ela pode estar no DNA? Não estava no DNA. Na verdade, o que a pessoa queria dizer é que tinha alguns valores de sustentabilidade, alguns princípios que estavam na missão, no propósito, na visão da empresa. Mas essa frase acabou ficando uma frase clássica e que Virou meme, revelava... né, Ricardo? Oi? Virou meme, né, Virou depois. meme, virou meme. Era uma frase clássica, né, de alguém que não tem muito o que dizer, mas, ao mesmo tempo, não quer perder a oportunidade de dizer não, olha, isso é tão importante, porque está no nosso DNA. E aí, obviamente, não estava no DNA e por N razões, né? E aí, a primeira razão facilmente identificável é essa, é o tema localizado num departamento que não tem poder, que não conversa com o C-Level e que, portanto, é um tema que a empresa está num estágio onde onde está a maioria das empresas brasileiras, que é o estágio de gestão, né? Tem 4 estágios para a gente entender. O primeiro é o indiferente, tá? É quando a empresa, enfim, né? Mas para você ser indiferente hoje em relação aos temas de sustentabilidade, o cara tem que estar em Nárnia, né? Assim, não se conectou com nada, com o mundo externo, com a comunidade. Deve ter gente assim? Deve ter, mas felizmente, eu não tenho visto mais. Assim, precisa ter um nível de autismo, né? Do ponto de vista de auto-isolamento muito grande. O segundo estágio é o de gestão, é quando o tema está em alguns projetos do dia a dia, espalhados pela empresa, né? Mas o terceiro estágio é quando ele vai para a estratégia de negócio. Então, eu diria para vocês que, com o ESG, a gente está tendo agora um movimento maior de transição do estágio de gestão para o de estratégia, mas ainda tímido, né? Aí você fala, pô, Ricardo, mas tímido, todo mundo falando de ESG, isso está em todo lugar, no rádio, na TV, nas empresas contratando. Sim, mas o brasileiro, de um modo geral, não gosta muito de planejar, pensar estratégia de longo prazo, desenhar. Gosta de fazer mais rápido. E o mais rápido pode ser exatamente o mal feito. A gente vê muitas empresas dizendo que tem na estratégia e não tem na estratégia. Então, a mesma história do DNA lá atrás. Agora, está na nossa estratégia. Eu tenho uma pergunta que é a pergunta matadora. Ah, ok, que legal, que bom estar na estratégia. Quais são as metas que vocês definiram e os compromissos? Já não vem a resposta. Aí já começa aquele, veja bem, a gente está agora... Não tem meta, não está na estratégia, né? Você já viu estratégia sem meta? Como alguém pode se comprometer, por exemplo, em eliminar carbono da cadeia de valor, se ele não sabe quanto ele emite de carbono hoje e quanto ele vai precisar eliminar? Isso é uma questão racional, né? Então, assim, não adianta eu dizer, tem muitos projetos bem feitos, iniciativas bacanas de diversidade e inclusão, né? Empresas até que são reconhecidas por isso. Mas quando você mergulha e diz
qual é a meta de contratação de profissionais negros para cargos de chefia? O cara te olha com 2 olhos desse tamanho, como se eu estivesse fazendo uma pergunta estranha, assim, esotérica. Não, é meta, né? Assim, quantas mulheres você tem hoje em C-Level? É meta de ESG. Quantas mulheres você tem no conselho ou em comitês ligados ao conselho? Meta, né? Então, assim, se não tem meta, não chegou no estágio estratégico ainda, né? E o 4º estágio, que é o estágio que eu chamo, que é muito aspiracional, que é o da cultura. É quando a empresa já é tão boa, tão fortemente reconhecida pelos seus públicos de interesse em um ou determinados temas de ESG, que ela é uma referência no mercado. Então, você pega uma Natura, por exemplo, a Natura é uma empresa que, em muitos aspectos, ela está nesse estágio cultural. Quando você vai e entra na Natura, cada um dos colaboradores e mais até as consultoras todas conhecem o propósito da Natura, os projetos da Natura, a cultura de fazer bem, de olhar para as questões ambientais e sociais. Então, esse é um estágio, evidentemente, em que há muito poucas empresas, né? A maioria das empresas está nesse estágio de gestão. Com o ESG, eu vejo um movimento de migração para a estratégia. Aliás, se não for estratégia, não é ESG. Ainda é uma coisa anterior, né? Muito interessante. Quando você falou durante essa sua fala sobre quando você faz a pergunta para o CEO e você quer encontrar essas características que podem até eventualmente levá-lo a convidá-los, né, para falar na sua Sim, plataforma e tudo, aí me lembrou o capítulo que você fala das competências, né, que são 4 competências sim. importantes do líder sustentável. Hum, E assim, eu acho que é um capítulo que as pessoas têm que ler e reler muitas vezes para identificar realmente quais são essas características e até para a pessoa se encontrar nessas características, nessas competências e hum, estabelecer até metas próprias, se caso sim. elas não chegaram lá, né? Então, acho que qualquer cargo de liderança hoje, aí eu queria chegar na minha pergunta para você. A gente tem ouvido muito que os processos seletivos, mesmo de cargos que não tem nada a ver, assim, não é que não tem nada a ver, todas as áreas hoje em dia têm a ver com sustentabilidade. Você está Uhum. contratando alguém para lidar com gente de gestão, um CFO, alguém para operação, você já embute hoje características de sustentabilidade ou ESG. Você tem visto bastante isso? Essa é uma pergunta interessante e ela pede uma reflexão importante. Bom, vou começar com uma boa notícia, digamos assim. Lá atrás, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Conversas com Líderes Sustentáveis, a gente já tinha proposto uma teoria das competências, né? Daniela, era como falar grego ortodoxo numa sala de brasileiros. Assim, ninguém entendia e pior do que não entender. Isso é pior porque quando você começa um trabalho assim, você tem uma crença profunda nele, mas as pessoas não têm a mesma crença, né? Elas não enxergaram aquilo ainda, não viram como relevante. Então, pior do que não ouvirem era ouvir e dizer assim, não consigo ver, né? O cara de RH não conseguia ver como desenvolver chamados líderes sustentáveis, né? A boa notícia é que agora parece ter mais espaço para essa ideia, né? A gente tem aqui na Ideia Sustentável apresentado alguns programas já mais estruturados para formar este novo perfil de líder. É importante dizer que este novo perfil de líder ele não é uma coisa esotérica. O próprio Fórum Econômico Mundial tem dito, né, nos seus painéis paralelos, que se a gente quer fazer
a transição de negócios convencionais para negócios orientados por valores, para uma economia de baixo carbono, né? Negócios menos desiguais, precisaremos de um novo tipo de líder, está muito claro. Esse líder tem que ter todas as competências técnicas que um líder convencional tem, mas ele tem que ter 4 competências atitudinais que fazem muita diferença. Então, tem que ser um líder empático, cuidador, orientado para pessoas, dialógico, horizontal. Tem que ser um líder inclusivo que não só tolera a diversidade, mas que se valoriza a diversidade e a inclusão como melhoria de ambiente até para a inovação. É um líder mais ecocêntrico, tem um pensamento mais estruturado, intuitivo, sistêmico e interdependente, e é um líder extremamente transparente nas suas relações. Essas competências atitudinais, vamos combinar, elas não estão dando em árvore, né? Você não passa na árvore, pega uma e diz, hoje eu sou transparente, né? Não é, porque isso lida com crenças, com valores. Muitos de nós trazemos até hoje para a nossa vida profissional crenças limitantes de infância, que nos atrapalham, né? Foram construídas ao longo da vida, vieses inconscientes, né? Enfim, então, este é um trabalho relevante que precisa ter um espaço nas academias corporativas, que costumam olhar para isso, para tudo que tem a ver com autoconhecimento, como algo, não sei, meus líderes não estão preparados para isso, eles são muito objetivos, eles gostam de ter normalmente, é uma miopia e uma falta de coragem. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, eu digo na ABERJ e na BRH, que é de profissionais de RH, eu digo com todas as letras, falta coragem para vocês. Coragem de começar a ter programas de desenvolvimento que incluam competências atitudinais, que desenvolvam isso, que estimulem isso, né? As escolas de negócio também, já participei de várias no Brasil, já fui professor de várias. E tanto que me perguntam quase sempre que curso você recomendaria, e é uma das perguntas mais difíceis que tem, para mim, mais complexas. E que, normalmente, eu digo, não recomendo nenhum curso no Brasil. Se você tem a oportunidade de fazer um curso fora, hoje, com o virtual, está mais fácil, faça. Porque, na verdade, eu já vi um pouco esses programas por dentro, e eu acho que falta a esses programas a coragem de abordagens mais transversais, né? De intersecção de saberes. Não dá hoje para você ensinar sustentabilidade numa escola de negócio apenas como se fosse uma disciplina de gestão. É tão inocente isso, sem pensar, não é uma disciplina de gestão. Você tem que integrar saberes, você tem que ter uma proposta mais complexa, né? E aí é complexidade mesmo, né? A gente tem que entender que não é algo que você possa simplificar muito, né? Então, eu acho que ainda falta coragem. A gente está evoluindo, mas a evolução ainda é lenta, né? E eu acho que tem a ver, basicamente, com a falta de coragem dos profissionais de desenvolvimento de pessoas, de tomar para si, isto é importante, vamos fazer, vamos encontrar um espaço, né? Recentemente eu tive uma experiência curiosa, que foi, apresentamos uma proposta de treinamento e a proposta foi aprovada em 2 dias. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que você fala, algo está errado, né? Então, assim, esmola demais, né? Aí, não, está aprovado. Eu falei, tem certeza? Vocês viram a proposta ali? Não, passou pela moça do RH, agora com a estratégia aqui, a gente quer desenvolver líderes. Passou 1 mês, passou 2, aí agora voltou. Né? Olha, veja bem, eu acho que a gente vai ter que revisar aquela proposta,
porque a gente estava entendendo que o nosso público aqui não está muito preparado ainda para esse formato. É isso, é o que eu estou exatamente o que eu estou trazendo é uma história do meu cotidiano que reforça. Agora, não tenha dúvida, Daniela, que a gente vai cada vez mais falar de desenvolvimento de líderes para a sustentabilidade. Não tenha dúvidas disso, né? Então, Ricardo, eu acho que você não acha que, então, usando uma expressão também, o buraco não está mais embaixo. A gente não tem que dar alguns passos atrás na graduação, né, no currículo. Até você fala disso no seu livro também, Sim, sim, os cursos de graduação, porque sim. essas pessoas estão chegando sem essa formação no mercado profissional. Aí eu vejo as minhas filhas mais novas, de 11 anos, todo dia elas têm trabalho de escola ligado a questões da sustentabilidade, ODS. E a curiosidade é, será que a instituição em si aplica ela mesma, estrategicamente? Ou é Eu acho que talvez não. Eu acho que talvez não, mas tem uma outra coisa que merece ser destacada aqui, é como eu ensino isso, né? Eu ensino apenas informando, né? Os programas brasileiros de gestão de sustentabilidade, ou o nome que se queira dar, eles são muito informativos, né? Vem pessoas que vêm com um monte de informação, passam as informações para o outro, mas de forma descontextualizada, sem método, sem... Quando eu não contextualizo, vou dar um exemplo, para não ficar muito etérea essa conversa, né? Inundação em Petrópolis, né? Vamos pegar o jornalismo brasileiro. E o jornalismo brasileiro reflete a sociedade brasileira, os valores que a sociedade tem, né? Que, por sua vez, reflete o que a escola também é, né? Então, a cobertura da enchente, da inundação de Petrópolis é de uma pobreza, né? Eu não vi um único jornalista, à exceção talvez do Trigueiro, que é um jornalista especializado, fazer uma mínima conexão, mínima, não precisa nem explicar muito, porque ele não vai também saber explicar, mas uma mínima conexão entre o que acontece lá e mudanças climáticas, entendeu? Se você ensina de forma descontextualizada, primeiro tem que ver, a forma de ensinar está descontextualizada, está informacional, não tem método, não tem olhar sistêmico, então é informação pura e simples, né? Então, sua filha ainda, ela tem acesso provavelmente a uma escola de qualidade. Você imagina que não é a realidade do Brasil. Por exemplo, a gente fala em graduação. A maioria dos brasileiros estuda numa graduação com mensalidade de R$ 180, R$ 120. Vamos pensar aqui, uma mensalidade de R$ 120, e agora as escolas descobriram que o virtual é ótimo porque reduz custo. No virtual, com professores absolutamente despreparados, não dá para dar boa coisa, né? Então, remunerados também. mal remunerados, mal preparados. Aí é uma cadeia, né? Um ciclo vicioso e complexo. Então, eu sou um defensor da ideia de que, se este tema fosse para o Brasil, e isso é uma discussão relevante, um tema de Estado, de política de Estado, a gente estaria como nos países europeus, em que estes temas e conceitos são ensinados desde o ensino básico. Quando a criança entra na escola, ela já tem alfabetização ecológica, ela já recebe fundamentos, conceitos, a comida que ela come no intervalo é produzida na hora, entendeu? Isso é um outro paradigma de sociedade. Eu acho que a gente não entendeu ainda a importância deste tema para um projeto de país, não um projeto
político eleitoral. Isso é projeto de país. É que país queremos, né? Que país ambicionamos. Isso explica, talvez, porque está mudando agora, mas mudando ainda lentamente. Porque para um brasileiro médio, a Amazônia é só um grande ponto verde no mapa, que a gente aprende na teoria, na escola, como um lugar que tem índios e bichos. Nossa, Né? eu tô lendo o livro da Eliane Brum. O... Sim, Nossa, você não lê o livro dela, você não sabe o que é a Amazônia. é. Então, você imagina como é que a Amazônia hoje, né, tem uma discussão global relacionada à importância dela como grande ar-condicionado do mundo. Né? Ela não é um pulmão, ela é um ar-condicionado. Então, tem uma discussão importante, né, para o mundo sobre a Amazônia. E aqui a gente fica às voltas com os nossos probleminhas pequenos, a nossa visão pequena, né, sobre a Amazônia. A Amazônia, a floresta em pé, ela pode ser a nossa grande inserção no mundo globalizado como potência. Agora, a floresta derrubada, né, para a gente servir lá uns pequenos madeireiros ilegais, uma turma de mineração ruim, né, que não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente, com proteção de nada, com respeito à comunidade. Isso não é negócio para o Brasil. Essa visão é uma visão velha, né? Uma visão mumificada, mas que ainda está aí. Né? Infelizmente, ainda tem gente que não se deu conta. Né? A gente vê aí os cientistas todos, né, pregando a Amazônia 4.0, a importância estratégica dele para o Brasil, o mercado de biotecnologia. A gente pode ser potência em biotecnologia. Por biotecnologia vem de preço premium, né? Não é o preço da madeira desmatada, que você vai vender no mercado negro a preço de batata. Né? Então, a gente está... Outro dia eu ouvi uma entrevista que eu recomendo essa entrevista, tenho recomendado para os meus clientes, tal, uma entrevista no Valor Econômico, sexta-feira retrasada, com Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú. Uhum. Eu sempre gostei muito do Cândido, sempre tive uma admiração pela visão dele de mundo. E o Cândido, depois que deixou o executivo, ele está no conselho hoje, ele tem se dedicado a estudar mudanças climáticas. E ele fala isso claramente, é um dos poucos líderes empresariais que tem essa coragem de dizer, né, assim, estamos negando o futuro do país. Né? Ao fecharmos os olhos para a importância do nosso patrimônio de biodiversidade, estamos negando às próximas gerações um modelo de vida muito melhor, muito mais próspero. Né? E, num dado momento, a jornalista, que é uma jornalista muito experiente, a Daniela Chiaretti, ela pergunta: você que é um homem de banco, né? Quando a gente fala em precificar carbono, botar preço no carbono, tem uma linha de pensadores que diz que isso vai inflacionar a economia. Aí ele diz, vai mesmo, é óbvio, porque os produtos vão custar mais caro. Né? Agora, é melhor a gente lidar com isso ou tentar lidar com 4 graus a mais de temperatura? O que a gente quer? Vai Né? custar até O que a mais. gente quer? Né? É a mesma coisa quando você compra um carro. Né? Dá um exemplo. Quando eu compro um carro e eu investi lá um certo dinheiro no carro, né? Um carro zero, bacana, que custe aí em torno de 100 mil reais, 90 mil reais, a primeira coisa que um indivíduo inteligente pensa é: vou fazer um seguro desse carro, não é? Porque vai que eu ponho esse carro na rua e alguém vem, bate no carro e destrói o carro, sem seguro, eu não vou ter mais como recuperar. Esse é o investimento. O carbono ele vai ser um seguro para a humanidade. Né? Então, assim, eu vou ter que aceitar a ideia de pagar um pouco a mais por algumas coisas. Acho que a inovação, depois, com o tempo, vai diminuindo esse pagar a mais, mas eu vou ter que considerar
e no preço de um determinado produto, o impacto ambiental que este produto provoca e a quantidade de carbono que tem nele. E eu, empresa, vou ter que trabalhar na direção de reduzi-lo, porque se eu não reduzir, ele vai acabar custando mais caro para mim. Essa é a ideia. Essa é uma lógica boa, bem econômica, e que pode ser a nossa salvação. Mas hoje, se a gente olhar para os cientistas, eles estão mais pessimistas, né? Com relação ao controle do aumento da temperatura média em torno de 1,5 graus Celsius. Eles já estão dando que isso não vai rolar mais. Já estão falando em controlar antes dos 2 graus. Mas, passando de 1,5 graus Celsius, a gente já vai viver uma série de impactos na nossa vida. E um deles, muito provavelmente, é o impacto no preço da alimentação. Vai custar muito mais caro comer. Na última COP, não sei se você viu que tinha uma ativista africana Sim. e ela falou, olha, vocês falam de impactos que vão chegar, né, se chegar na temperatura de 1,5 graus, mas nós já estamos sentindo todos esses impactos, né? As migrações já começaram, as migrações pelo clima. E aí, eu queria mencionar o capítulo que você fala da tecnologia, e aí assusta um pouco essa questão que, se a gente não conseguir fazer a tempo todas essas transições necessárias, nós vamos precisar usar a tecnologia para capturar carbono. E já tem várias tecnologias, né, sendo desenvolvidas. Sim. Tem Sim. até umas monstruosidades que mostraram que capta carbono, injeta no solo. Tem muitas coisas que vão precisar ser feitas para que a gente dê um jeito de fazer alguma coisa com o carbono que continua sendo emitido, né? Sim. E aí você fala no capítulo também da inteligência artificial e todas essas coisas que a gente tem que lidar. E aí e aí você relaciona isso com a questão dos valores, né? Sim. Acho que a questão da ética e dos valores, acho que tem que andar junto com o desenvolvimento da tecnologia, né? Sim. Acho que tem até uma série eu não gosto muito de ficção científica, mas tem uma série na Netflix que é muito interessante, que chama Expresso da Manhã. Sim. Você assistiu que inventaram uma tecnologia para capturar carbono que deu errado e a Terra congelou. E eles ficam andando de trem, que só sobraram 3.000 pessoas no mundo inteiro. Eu vi a série. Então, a gente fica preocupado, né, de onde vai dar essa tecnologia se a ética e os valores não andarem junto com o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Eu me lembro bem dessa discussão aí, acho que os mais velhos só vão lembrar, quando a gente teve ali nos anos 80 uma discussão importante sobre o bebê de proveta. E à época havia uma grande discussão, como pode a manipulação, a criação de seres humanos em laboratório, e houve uma grande celeuma de que, imagine isto colocado a serviço de uma ideia ruim. É um fato que tecnologia é como fogo, né? É meio, não é fim. Então, eu posso usar o fogo para fazer a minha comida, mas eu posso usar o fogo também para queimar alguém, queimar a casa de alguém, destruir. Eu posso usar para construir e para destruir. O que vai dar o tom, e a gente já está vivendo isso hoje com a internet, né? Regulação de dados, né? Privacidade e tal. O que vai dar o tom, penso eu, é uma regulação muito forte que assegure um mínimo denominador comum ético para as coisas que a gente está fazendo. Eu acho que ali o caso do Expresso da Manhã é um pouco uma ficção que usa uma ideia que a gente está discutindo hoje e a partir da perspectiva de um erro, no que seria um erro. Não fica claro se o erro foi intencional ou não. Eu acho que a gente não vai poder abrir mão, Daniela, de nenhum tipo de tecnologia de captura de carbono. Por quê? Porque ainda que as empresas façam tudo o que elas têm para fazer, né? E muitas estão fazendo, é verdade, né? A gente tem aí um monte de empresas assumindo compromisso sério de net zero,
o que exige que elas façam muitas mudanças na sua cadeia de valor. Mas ainda que todas fizessem tudo direitinho, tem muito carbono na atmosfera e ele não vai sair de uma hora para outra. Então, é importante que... Tem duas coisas importantes que precisam ser feitas. A primeira é a gente eliminar o combustível fóssil, decididamente. E tem ainda uma estrada até lá. Isso não é uma transição rápida. A outra coisa é investir em tecnologias que possibilitem eliminar carbono. Então, energia renovável, e agora a gente tem várias formas de renovável. A gente está discutindo no Brasil hidrogênio verde. Hoje o Ceará já está virando um polo de hidrogênio verde, né? Então, a gente também não está tão parado assim, né? No nível dos estados, a gente está avançando bem no Brasil. Mas eu acho que não poderemos abrir mão de tecnologias de captura de carbono. Essa captura pode ser feita de N formas, mas eu imagino que outras formas virão, porque a mente humana o gênio humano tem uma coisa muito legal, que é o que nos distingue de qualquer outra raça, que é essa capacidade de colocar o nosso pensamento a serviço de uma solução complexa, né? Foi assim quando a gente quis imitar os pássaros e a gente criou o avião, né? Foi assim quando a gente quis imitar baleias e tubarões e a gente criou submarinos. Agora, você olha para isso hoje e fala, bom, os aviões são ótimos para a gente se locomover, mas são os aviões também que estão derrubando bombas na Ucrânia e matando crianças em escolas, em hospitais. Esse é o dilema ético que vai nos acompanhar. É o que fazemos com a tecnologia. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. No caso dos desafios ambientais, eu não tenho dúvida de que a gente vai precisar muito do gênio humano pensando estratégias, mecanismos, ferramentas, soluções para capturar carbono. Olha, eu teria assim uma lista de perguntas aqui ainda para te fazer, dá para a gente ficar horas conversando, mas eu queria dar oportunidade para ver se alguém Tá bom, aqui quer te fazer alguma pergunta, né? Que a gente está nos claro, últimos 5 minutos. claro, claro. Tô Pois não. vendo que o Rodrigo quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Rodrigo. Eu quero sim, Dani e Ricardo. Ô, Ricardo, quando eu comentei contigo, né, a respeito dessa trajetória aí de 20 anos, aí quase 20 anos te acompanhando, eu tive a oportunidade de morar durante alguns bons anos fora do Brasil. No ano 2000, mais ou menos, acabei indo para a Europa, fiquei um tempo na Escandinávia e, posteriormente, me mudei para a África para trabalhar num projeto de combate ao HIV por lá. Isso era 2002, mais ou menos, que eu fui para a África. E eu vi assim dois mundos, dois planetas absolutamente diferentes. Então, quando você tem quase que uma perfeição em alguns aspectos de um lado, na África a gente basicamente, pelo menos na região onde eu vivi, vastas populações que nunca viram nenhuma nota de papel, de dinheiro, por exemplo. Então, situações assim que estão vivendo talvez algumas décadas ou centenas de anos atrás ainda. E aí, de repente, eu volto para o Brasil em 2004 e aí encontro, né, todo esse começo de conversa a respeito da sustentabilidade bastante diferente desses dois universos que eu acabei de mencionar. Ingressei na época no Instituto Brasileiro de Educação em Negócios Sustentáveis e tudo mais, então comecei a pesquisar e, enfim, mergulhar muito nesse contexto todo. De lá para cá, bastante tempo já se passou e muita coisa aconteceu, de novo, bem diferente de alguns outros pontos do globo, como foi o caso. Como que você vê, né, esse avanço que a gente teve de lá para cá comparado com, não uma futurologia, mas daqui para frente, os próximos 15, 20 anos, falando não de novo do globo, mas do Brasil, especificamente região sudeste, o quanto que a gente tem de força para sair de um lugar onde a gente saiu lá do ano 2000, 2005 e chegar num ponto um pouco mais sólido em relação a tudo isso que a gente vem, principalmente pega você, o Aron, né, do Acatu, que foram os pioneiros lá atrás,
e que muita coisa a gente vê que não saiu do lugar, né? E outras coisas avançaram. Como que você vê jogando esse tempo de novo para frente, para essa próxima geração que está vindo agora? É uma pergunta de resposta muito complexa, eu vou tentar sintetizar, né? Porque a gente teria vários caminhos para responder essa pergunta. Eu diria assim, se eu olhar vamos pensar, a sociedade brasileira como primeiro, segundo e terceiro setor, né? Então, primeiro setor, governos, segundo setor, empresas e o terceiro, sociedade civil, né? Quando eu olho para esses três setores, eu vejo muito claramente que o que mais evoluiu na direção de encontrar respostas para os dilemas, vou ficar no campo da sustentabilidade, foi o setor empresarial, né? E aí, essa é uma pergunta, é uma resposta desconfortável, porque dependendo do lugar onde você está, podem te jogar tomate na sua direção e dizer, mas é porque você trabalha com empresa, o teu olhar é empresarial. Não, eu estou fazendo um olhar muito frio, porque uma das perguntas que eu mais tenho que responder nas minhas palestras, eu diria que é a que mais aparece em quase todas, 99%. Tem sempre alguém que diz, poxa, muito legal o que você está falando, liderança sustentável, empresa. E os governos? E os governos? Como é que os governos estão? O governo está evoluindo. Eu tenho a última COP26 é um bom exemplo para dar. A gente tinha ali governadores de estado e prefeitos de cidades legais, importantes do país, com projetos incríveis, discutindo ali com as partes, com pares noruegueses, dinamarqueses, né? Alemães que têm uma tradição de já serem evoluídos nessa discussão e discutindo ali até financiamento de projetos e tal, né? Bom, quando você olha para o governo federal, não tem uma diretriz, não tem um olhar para este tema, não é um projeto de nação. Mas a gente está evoluindo nos governos que a ONU chama de subnacionais, os estados, as cidades. Então tem uma evolução, e ela é nítida, né? Por que as empresas evoluem mais? Porque a lógica empresarial puxa mais, entendeu? O dinheiro puxa, né? O dinheiro puxa. Por que essa discussão ela é mais sofisticada, elaborada em São Paulo? E aí, quando você vê, não é porque São Paulo é mais bonita, mais legal, não, é porque o poder econômico está concentrado aqui. Então, o poder econômico e agora os investidores puxam este cordão, forçam uma evolução, fazem uma pressão que leva a uma mudança mais rápida. Olha, vou dar um dado para vocês aqui, que é um dado pessoal, mas eu tenho falado dele, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Eu faço um recorte da minha experiência na ideia sustentável de 10 anos. E dentro desse recorte, um de 16 meses. Em 16 meses, a gente fez 4 vezes mais estratégias de sustentabilidade do que em 10 anos. Né? Por quê? Porque a lógica empresarial puxa e ela vem num ritmo que é muito mais rápido do que o ritmo de governos. Sociedade civil, terceiro polo. Sociedade civil, onde este tema se desenvolve melhor? Nos chamados grupos estruturados, que normalmente têm uma conexão com onde estão, então em grandes centros, e tem uma conexão com escolaridade / poder aquisitivo. Pessoas que, teoricamente, teriam estudado mais, têm mais acesso à informação, embora essa divisão agora não esteja tão clara, né? Eu vejo que tem muito mais a ver com estágio de consciência, mas essa é uma discussão que precisaria de um outro momento para a gente falar, ela é muito complexa. Mas quando você olha para esses 3 setores, empresa puxando mais rápido, governos de uma forma mais lenta, mas já com experiências sólidas de governos, o Ceará está fazendo um trabalho belíssimo. Não vou nem falar de São Paulo, mas nem falar do Rio, nem falar de sul-sudeste.
O Ceará está fazendo um trabalho belíssimo, a Bahia está fazendo um trabalho belíssimo. Então, tem experiências localizadas. Sociedade civil, o Brasil é um país de mais de 220 milhões de habitantes. É muita gente, muita gente. E você tem todo tipo de gente aqui. Você tem desde o cara muito pobre, mas que tem uma consciência ambiental porque ele vive numa região que ele depende do recurso natural para viver, até um jovem muito rico na cidade de São Paulo, que é um desperdiçador, porque nunca viveu a escassez, só viveu a abundância. Esse é um outro aspecto importante. O Brasil é um país que não tem experiência de escassez. A gente não aprendeu como os japoneses aprenderam, né? Como os noruegueses aprenderam, né? Você vai na Noruega, ela não é um país maravilhoso em recursos naturais, né? Você vai na Suécia, também não. Mas na Suécia eles plantam floresta, né? E plantam floresta pensando nas próximas gerações. Aqui a gente destrói a floresta, a gente não planta. Por quê? Porque nunca foi tão importante a nossa relação com o meio ambiente. Agora a gente está começando a desenvolver isso. Então, Rodrigo, para não me estender muito, eu diria que a gente tem movimentos desiguais e é normal que esse ritmo seja desigual, mas eu sinto que poderia haver uma aceleração deste processo se a gente tivesse como está acontecendo na França hoje, uma aceleração do processo, porque desde o protocolo de Quioto, 30 anos que o tema está colocado como tema de Estado, não é um tema do Ricardo Voltolini, do Rodrigo, da Daniela, de pioneiros, de esforçados, do Aron, não, é um tema de política de Estado. Então, você vivendo naquele país, desde que você é criança, você começa a ter estímulos para pensar e para agir de um modo diferente. Então, acho que esse é um desafio importante e todos trabalharmos para que isso vire um tema. Eu estou vendo que na eleição passada não foi um tema relevante. Na outra edição anterior, teve uma grande influência, uma influência muito positiva da Marina Silva, pautando os demais candidatos a pensar, né? Nem a Marina tinha muita força como candidata, mas ela pautou, ela forçou que os outros candidatos, pelo menos, considerassem em suas plataformas o tema. Esse ano eu gostaria muito de ver, né? Não sei se verei, eu sou cético quanto à política brasileira e o que está posto aí, Os né? candidatos da terceira via já estão falando. Eu acho importante começar a falar e acho importante começar a tratar o tema como política de Estado, né? Não é um projeto de indivíduos, ele tem que ser um projeto de nação. Eu sinto que a gente pode ser, como país, a gente tem uma vocação para ser protagonista nessa discussão global. Só que a gente precisa ter leis, ter estatutos, ter regramento, ter políticas que nos levem a fortalecer essa vocação e não destruir essa vocação. Então, acho que, na medida que a gente tiver um cenário, um ambiente, Rodrigo, mais propício, a gente vai sentir uma evolução mais rápida, eu acho. Os estímulos vão ser melhores, né? A gente tem uma discussão importante hoje, que é carro elétrico ou carro a combustão. No mundo, hoje, é carro elétrico. No Brasil, a gente está quilômetros atrasado nesse debate. E ainda tem gente sempre que problematiza. Ah, mas veja bem, o problema do abastecimento do carro. Bom, vai para Paris, hoje você vê como os carros são abastecidos. Toda esquina tem um posto de recarga. Isso não é uma coisa complexa, isso é só uma boa vontade, é você pensar numa outra perspectiva. E aí vai, aí você teria vários elementos para discutir aqui, mas, enfim, nosso tempo, até já estourei aqui o tempo combinado, eu espero ter, de alguma maneira, conseguido provocar algumas reflexões aqui, espero que tenha valido a pena para aqueles que vieram ouvir. Não, excelente. Muito bom. Maravilhoso eu te ouvir, assim, recomendo para quem não lê o livro que leia. No final tem uma lista de bibliografia recomendada, que são livros que você recomenda, é uma lista excelente também. Adorei ver cada um dos livros que você recomenda. E queria te agradecer muito, Ricardo, por você Eu que ter agradeço.
Depois também o evento vai ficar gravado para quem se inscreveu e não pôde participar, que a gente sabe que hoje em dia a agenda das pessoas é muito corrida. Claro. Mas muito obrigada aí, sucesso a todos, uma boa noite e até uma próxima.